Pode começar? O meu nome é José Marinho dos Santos. Eu nasci na cidade de Ouro Branco, no dia 4 de setembro de 46. E para contar a vida da minha infância, foi uma vida assim muito sofrida, né? A gente nasceu num sítio chamado Sítio Jerimum. Nem sei porque deram esse nome, né? Mas a gente morava nessa propriedade onde era do meu pai, na época. E a gente trabalhava muito. Meu pai não era muito de enfrentar serviço pesado, mas ele gostava de pôr a gente para trabalhar. E a gente teve assim uma infância muito sofrida, trabalhando muito, cuidando de roça, cuidando de gado, que não tinha muito, mas tinha que cuidar dos animais, né? E a gente, para dizer a verdade, a primeira escola que eu frequentei eu tinha 13 anos de idade. E quando eu comecei a estudar, eu já estava passando a idade de adolescente, e eu fiquei com vergonha de estudar porque eu estava no meio das crianças. E devido a essa situação eu acabei ficando sem estudar e fiquei praticamente quase analfabeto. Não sabia ler nem escrever, apenas assinava o nome muito mal. E cresci uma criança revoltada, só trabalhando para o pai sem ter voz ativa, era o que o pai queria. Quantos irmãos eram? A gente tinha 14 irmãos vivos e tinha morrido 2. E com essa vida que a gente levava, a gente ficou um jovem revoltado com a vida que teve. Não teve estudo, não tinha trabalho, só trabalhava para o pai, era tipo uma vida de escravo, né? E aí a gente ficou sem estudar mesmo, né? E depois meu pai vendeu aquela propriedade por R$ 1,5 conto. Era muito dinheiro na época, né? Hoje eu nem sei, eu sei que era no tempo de R$ 1.000, não era nem cruzeiro ainda. Você lembra que ano que ele vendeu ou não? É? Que ano que ele vendeu? Olha, eu não lembro o ano, mas eu acredito que foi mais ou menos em 56. Foi aproximadamente o ano de 56, quando ele vendeu essa propriedade por R$ 1,5 conto. E a gente passou a morar na mesma propriedade que ele vendeu para o irmão dele, né? A gente ficou como morador. E passado o tempo, ele foi e encontrou com um amigo dele, que tinha uma fazenda noutra cidade bem distante, e a gente foi morar com aquele amigo dele. E aí foi quando a gente mudou de vida um pouco, né? Fomos trabalhar numa fazenda onde tinha muito gado, tinha muito serviço. E aquele fazendeiro, ele fez o seguinte, ele pagava para meu pai R$ 420.000 por mês, por semana, para meu pai fazer a despesa de casa. Era o dinheiro que entrava, toda a família trabalhando para o fazendeiro, no valor de R$ 420.000 para fazer uma despesa por semana. E eu fui levando a vida trabalhando com meu pai sem ter dinheiro, só vestia uma roupa quando ele queria dar, e quando a outra já estava acabando, só caçava um sapato quando ele queria comprar, e muitas vezes nem comprava. Eu sei que quando eu cheguei à idade de 22 anos de idade nessa fazenda, eu vi que eu não tinha futuro nenhum para mim, porque estava trabalhando só para meu pai. Aí foi quando eu resolvi vir para São Paulo. Peguei uma carona num caminhoneiro que vinha. Esse caminhoneiro carregava algodão da cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte também, com destino aqui no Brás. E eu, revoltado da vida, sem dinheiro, sem documentos, só com registro de nascimento e a carteira de reservista que tinha sido dispensada. Pedi uma carona, pagando R$ 50.000 para ele me trazer. E a gente veio para São Paulo, uma semana de viagem de estrada, sozinho. A gente chegou na cidade de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. O motorista resolveu ir para o Rio de Janeiro com aquela carga e acabou me dando uma carona no outro caminhão que vinha de Natal. Ele me soltou aqui no Brás, eu desci daquele caminhão lá na Atlas, sem saber nem onde que estava. O endereço que eu tinha na mão era caixa postal
389, era a caixa postal de um amigo da gente. Que na verdade a gente primeiramente tinha que achar essa caixa postal no Correio de Santo André, para depois achar esse amigo. E foi um sofrimento, porque a gente foi no Correio dia seguinte, depois que tinha dormido de favor, na casa de uma mulher que nos acolheu. E o Correio, questão de segurança, não quis dar o endereço dessa pessoa. Depois de muita choradeira, muita conversa, ela viu que a gente necessitava de encontrar com esse amigo, então ficava na rua. Aí foi quando a gente encontrou, através do endereço que eles resolveram dar, a gente encontrou esse amigo, aí fomos morar aqui em São Caetano do Sul, na Cunha de Porto Alegre, que era onde ele morava. Aí começou nova vida, né? Fui trabalhar de servente de pedreiro na Avenida Gabaú, e ali trabalhei uns 8 meses de servente de pedreiro, e um dia encontrei um amigo meu, uma pessoa conhecida dos amigos que já morava comigo, e ele me ofereceu um serviço na antiga GE. E foi ali que eu fui trabalhar, no restaurante da GE, e passei 90 dias naquele restaurante, era a experiência. E a gerente do restaurante disse que eu tinha cara de brabo e mandou eu embora, não deixou passar a experiência, e foi um sofrimento para mim. Daí eu passei diversas noites dormindo na porta da Volkswagen, até que um dia resolveram me pegar como ajudante geral, já com a segunda carteira, porque aquela já estava suja. E foi onde eu comecei a vida trabalhando na Volkswagen. Trabalhei 4 anos. E depois de 4 anos também eu fui mandado embora. Aí fui procurar serviço nas empresas. E eu não passava no teste porque eu não tinha estudo. Na GE alguém tinha feito minha ficha de favor. E nas outras empresas eu não tinha favor, eu tinha que fazer o teste, eu não conseguia passar no teste porque eu não tinha estudo. Aí foi quando eu encontrei um amigo meu, ele resolveu, né, me levar para estudar no Mobral. E foi aí que eu consegui estudar um pouco e cheguei a fazer o primário completo. E graças a Deus hoje eu me sinto um doutor com esse primário, porque foi ontem que eu consegui em São Paulo, porque na minha terra, através do meu pai e da ajuda dos governos lá, nunca consegui nada, né? Você lembra que ano que foi que você terminou o primário? Foi mais ou menos em 64. Ou em 74. É, 74, 74, 75. Foi esse período aí, né? Uhum. E depois fui trabalhar novamente, né? Fui trabalhar numa firma lá no Brás, numa cadeiraria, na rua Monsenhor Andrade, né? Trabalhei 3 anos lá também. Saindo de lá eu entrei na GM, foi quando eu fui trabalhar na linha de montagem. Aí eu já passei a ser soldador, trabalhei na linha de montagem e trabalhei 11 anos lá. E graças a Deus foi onde eu adquiri diversas experiências, aprendi muita coisa e terminei esse primário estudando aqui. Depois já estava trabalhando, né? Uhum. Então foi uma vida muito difícil, mas graças a Deus que hoje, com todo o sofrimento que eu tive, a maneira que eu nasci e fui criado, né? Que não tinha ajuda do governo nenhum lá onde eu nasci, me criei. Meu pai também não tinha muita experiência. E as condições do lugar eram muito difíceis, não tinha ajuda de governo. Você tem uma ideia, naquele tempo, saiu um abono familiar para as famílias e os prefeitos e os governadores do estado roubavam do governo federal e não passava para nós, para meu pai, que era aquela única ajuda que a gente tinha de vez em quando vinha, né? Nem isso aí nunca chegou nas nossas mãos. Então a gente teve uma vida assim muito sofrida, mas apesar de tudo isso que eu passei, de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu me sinto realizado. Sofri muito quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Sofri demais, passei muita humilhação, fui discriminado. Todo canto que a gente chegava era tratado como baiano, porque o que eu admiro muito aqui em São Paulo é o seguinte: você vem do Nordeste, parece que o pessoal não estudaram e não sabe que tem a Bahia, tem o Pernambuco, tem a Paraíba, tem o Rio Grande do Norte, todo mundo é baiano.
E me chamavam de baiano e eu não entendia por quê, porque eu achava que quem nasce no Rio Grande do Norte tem que ser potiguar e não baiano, né? Então a gente era muito discriminado. Hoje não, São Paulo hoje está uma maravilha, né? Hoje já não tem discriminação que nem naquele tempo, mas foi uma época assim muito sofrida, né? Você teve dificuldade assim para se adaptar, que você saiu do trabalho no campo e depois teve que trabalhar na fábrica. E na fábrica tem horário, tem carregado, teve muita dificuldade nessa adaptação assim? Demais, né? Nem se compara. Eu quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que significava 3 horários, né? De firma. As firmas trabalhavam de 6 às 2, 2 às 10 e 10 às 6. Aí o cara falou assim pra mim se eu não queria fazer 3 turmas, né? E eu falei pra ele, se não dava pra fazer 2 turmas, ele falou, vai embora que você é um preguiçoso, você não quer trabalhar. E eu não entendi por quê. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar. Aí eu cheguei na pensão da gente morava, na casa, tinha uns colegas, já tinha experiência, ele falava assim, rapaz, o negócio é o seguinte, 3 horários é assim, 15 dias no horário de 6 a 2, 15 dias de 2 às 10 e 15 dias de 10 às 6 da manhã, mas eu não entendia. E o cara me dispensou, então eu tive esse tipo de dificuldade aqui e depois foi que eu comecei a me adaptar, fui trabalhar nas firmas e fui aprendendo a vida difícil da grande cidade e graças a Deus valeu muito, né? Porque é no meio do sofrimento que a gente adquire muitas experiências da vida, né? E hoje eu me sinto, apesar de não ter me formado, de ter estudado até um dia chegar uma formatura, mas hoje sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, né? E estou aposentado, com todo o sofrimento cheguei a me aposentar. E hoje eu me sinto, diante das possibilidades, uma pessoa realizada, né? Com todo o sofrimento eu me sinto realizado, porque hoje estou aposentado e hoje aquilo que eu não posso fazer para mim, porque a aposentadoria do Brasil é considerada aí fora salário de fome, né? Mas eu tenho filhos maravilhosos que me ajudam, quando o meu não der, eles me ajudam, quer dizer, de qualquer maneira eu estou realizado com essa situação, né? Legal. Falando de política, assim, dos presidentes, você lembra de algum? O que você lembra deles nesse período aí de 50 até 80? Olha, primeiro eu lembro... De qual que você lembra? Se tinha, passava na TV, se tinha rádio, como é que era? Olha, o primeiro presidente que eu via falar muito dele, que até hoje quando falam nele eu volto a lembrar da minha infância. O meu pai era uma pessoa que ele tinha muitos amigos e eles se reuniam no trabalho, às vezes em casa, à noite, e começavam a falar a respeito da política da época, né? E era o presidente Wagner, né? E nessa época tinha assim muita dificuldade, existia uma política muito suja, existia muita perseguição de um político contra o outro, né? E chegou o ponto que aconteceu o que aconteceu com o próprio presidente, né? Que chegou a morrer por conta da política, né? Mas eu não me interessava porque eu era muito criança. Eu nasci em 46 e eu tinha uma idade muito jovem na época, não me interessava por isso. Mas o que me recordo é que meu pai falava muito do presidente Wagner, aquelas coisas, aqueles acontecimentos. E isso tudo que acontecia, ninguém tinha televisão para saber. Era tudo na base do rádio. A notícia do rádio, do telegrama, eram as únicas notícias que chegavam. Mas a gente escutava o pai conversando com a mãe, às vezes com os amigos, e a gente descobria que ele estava falando do presidente da República, né? Então, a memória que eu tenho do presidente Wagner é isso, né? Desses acontecimentos, né? Mas foi uma época assim, de muita revolução, uma época de muito rebuliço, né? E o resultado é que depois ele sai e entra outro presidente. Eu lembro, esse outro presidente que eu me recordo muito bem dele, é o presidente Gás, dizem que é gaúcho, né? Foi um período assim muito... A voz do além. Foi um período assim, de muita revolução, muito problema também, né? E, por sinal, ele não foi um bom presidente, né? Ele foi um presidente de muita infração, muitos problemas difíceis na época também, né? Só que eu não acompanhava muito, porque diziam que ele não era um bom presidente, e devido não ser bom, eu não me interessava nem com a notícia dele, né? E outro presidente que marcou muito a minha vida, que foi a época do militarismo, que era o presidente... aquele presidente lá que deixou, como é o presidente...
Quem que ficou no Militar, o presidente militar, que eu não lembro Teve do o nome dele. Castelo Branco, teve... Não, foi esse outro. O último O presidente Figueiredo, isso. Figueiredo. O presidente, que eu já me interessei mais por os assuntos da vida dele, foi o presidente Figueiredo. Por quê? Porque eu já estava em São Paulo nessa época, eu já acompanhava as notícias, já tinha televisão para eu acompanhar. E nesse período aí do presidente Figueiredo, eu até tem muitas coisas que me recordo. Ele não foi um mau presidente. O pessoal fala assim do tempo do militarismo, que mataram muita gente, que houve muita perseguição, muita política suja, mas uma coisa eu digo, ele foi bom na época pelo seguinte, ao pobre, a infração, ele segurou a infração, enquanto o outro não segurou, né? O presidente Figueiredo, ele segurou a inflação muito tempo. Você comprava 1 quilo de feijão hoje, ou 1 quilo de arroz, daqui a um mês você ia comprar e pagava menos valor, né? Foi uma época assim muito boa. Agora, tinha as prisões, tinha as perseguições, mas eram aquelas pessoas que também procuravam fazer baderna, não obedecia à lei do país e começavam a fazer política contra as autoridades, então iam presos, outros sumiam, como de fato desapareceram pessoas que até hoje ninguém sabe o fim deles, né? Mas esse foi um presidente da República que marcou muito, né, a minha vida, assim, porque a gente via muitos acontecimentos e também foi um presidente muito bom nessa época. Para segurar a inflação foi ele, porque na verdade os outros não deixa muito a desejar não, viu? E só acho que para finalizar, que já deu pra gente ter um panorama legal. Na época que você trabalhava na Volks e na GM, você lembra de alguma coisa sobre as greves dos metalúrgicos? Você chegou a se envolver, você conhecia o pessoal? O que você lembra desse período? Olha, o que eu me lembro, o que me recorda muito, assim, das greves do metalúrgico, quando eu trabalhei na Volkswagen, é o seguinte, esse Lula que tá com a cara de bonzinho hoje aí, porque eu não vou falar que ele é um mau presidente, ele foi razoável, né? Mas esse Lula, ele era um agitador nas portas de fábrica. Ele induzia o funcionário bom a se tornar ruim para o seu patrão, prometendo o céu e as estrelas para as pessoas, prometendo aumento e convidando todo mundo para ir fazer greve, porque ia conseguir tal aumento, e aquelas greves rolavam a vez até 15 dias, 8 dias de greve, e não conseguia os aumentos que a gente queria. E o que me recorda muito é o seguinte, que quando você entrava, ele estava lá na porta com todo o sindicato de São Bernardo, na porta da Volkswagen. Quando você saía de tarde, eles estavam lá pedindo arrecadação de dinheiro e incentivando o trabalhador a fazer greve, paralisar tudo. Que você acha? Um país que está paralisando por conta de greve, ele tá só se atrasando cada dia. E era o que o Lula queria. O resultado disso era o seguinte, que muitas vezes ele ia lá para a Avenida Paulista, se reunia com o pessoal da Fiesp, lá ele recebia o que ele queria, e depois as pessoas que esperavam no Lula, que a palavra dele tinha valor, ele dizia para, o povo parar, dizia continue trabalhando, o povo continuava trabalhando. E por trás disso ele fazia lá as palhaçadas dele, que ninguém sabe o que é. Eu sei que ele era envolvido até com o presidente lá de Cuba, e com isso o trabalhador sempre saiu perdendo. Muitos colegas perderam emprego, eu mesmo fiquei mais de 3, 4 dias dormindo dentro da firma, porque quem estava dentro da firma não saía, e quem estava fora da firma também não entrava, né? Então essa foi uma época assim que marcou muito, porque na verdade eu não queria fazer greve, eu queria trabalhar, porque para mim interessava era trabalhar, e muitas vezes tivemos que parar porque chegava pessoal do sindicato, secava a máquina que a gente estava trabalhando, desligava a máquina, você tinha que acompanhar a greve no momento, sem querer mesmo, né? E depois, quando eu saí da Volks e vim para a GM, foi a mesma situação. Quantas vezes que a turma dos sindicatos de São Caetano entraram dentro da empresa lá, paralisou todo mundo, saía gritando, fazendo baderna dentro da firma, e a gente tinha que paralisar mesmo, né? E depois, quando era 10 horas da manhã, estava o Lula, um agitador, na porta com um carro de som, prometendo tudo para os trabalhadores, que as negociações estavam andando, e na verdade não estava andando nada. E a gente acabava tendo mais prejuízo. Enquanto o presidente da GM dizia para todos os funcionários, mandava distribuir folheto dizendo o seguinte: não precisa parar, o que o sindicato der para o trabalhador, nós damos também, sem precisar da greve. Mas mesmo assim, muitas vezes, o André Abia, que era o presidente na época, ele mandava trabalhar e nós era obrigados a parar porque o Lula
com a turma dele, os capangas dele, parava a firma lá dentro e nós não podíamos nem ligar uma máquina sequer. Chegamos a passar 8 dias parados dentro da GM sem poder trabalhar por conta do sindicato de São Caetano, unido com o de São Bernardo e de Santo André, tudo fazendo piquete nas portas. Até a carreira de policial eu levei na porta da GM por conta de eu queria trabalhar e a polícia não deixou nem entrar nem sair mais. Então, essa é a recordação que eu tenho do presidente Lula e do sindicato de São Caetano. Não vou dizer que ele hoje, como presidente da República, ele seja uma mal pessoa, porque realmente ele ajudou muita gente, principalmente o Nordeste, onde eu faço parte do Nordeste, né? Nasci e me criei lá. Não condeno o Lula hoje, mas o passado dele não, deixa muito a desejar, né? Eu acho que com tudo isso, o trabalhador saiu perdendo e quem saiu ganhando foi o Lula. Beleza. Acho que deu. Quer mais alguma coisa? Não, acho que tá de bom tamanho. Obrigado. Nada. Entrevista com o senhor José Marinho, dia 25 de 9 de 2010. Acabou-se.